Shalom a todos, Boker Tov, Tzarahaim Tovim, Eriv Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nos Caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, eu estou tentando arduamente estar nos caminhos da Torá. Tomara que eu esteja acertando mais do que errando. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comente aqui embaixo como é que você está no dia de hoje, de onde você está me assistindo, para que a gente possa se conhecer um pouco, pelo menos assim, nesse modo virtual da vida moderna. Parashat Korach. Nós vamos utilizar Aromas da Torá, do Rabino Moshe Tamim. Quem tem o livro pode acompanhar, quem não tem não precisa, até porque para cada paraxá eu utilizo um diferente. Nós vamos nós vamos utilizar Aromas da Torá para nós termos uma visão mais histórica de Korach, né, da Parashat da semana. Mas nós vamos utilizar aqui os nossos adendos, os nossos comentários para falar de um Korach mais mítico, eu diria, de um Korach mais de um Korach invejoso. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre inveja. Nós vamos fazer Lashon Hará sobre inveja. O capítulo e o versículo determinante que eu vou abordar, que eu vou ler na íntegra aqui, porque isso é uma coisa que me foi pedida também. Eu quero deixar aqui isso esclarecido. Algumas pessoas preferem que nós façamos uma leitura na íntegra para realmente ver de onde veio, as fontes e tudo mais. Mas algumas pessoas que não conhecem, sabe que existem pessoas que não conhecem exatamente a Torá, mas nós queremos que você conheça, eu quero que você conheça. Então a única coisa que eu peço não precisa comprar nenhum livro, não precisa fazer coisa nenhuma, mas a Torá é necessária. Se você quer ser um Bnei Noach, se você quer ser um observante, ou se você simplesmente quer conhecer não só a tradição, mas as palavras, né, transmitidas por Hashem a Moshe Rabbeinu, precisa ter uma Torá, na verdade um Taná, melhor ainda, uma Bíblia completa, não é? Com os profetas e tudo mais. A Parashá de Korach, ela é muito interessante. Nós viemos aqui daquele processo, né, do deserto, continuamos nessa mesma ideia, nesta mesma vertente, neste mesmo foco, na nossa idade madura, na nossa idade, naquele momento mesmo que nós precisamos decidir, resolver, nos colocarmos, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, já sabemos, a idade madura. E quando nós falamos em 40 anos no deserto, nada melhor do que imaginarmos que esta idade madura é mais ou menos uns 40 anos. Não é nos 40 anos, ela pode começar muito antes, começar muito depois, mas nós ficamos durante 40 anos mais ou menos nesta idade adulta, nesta idade que não somos mais nem crianças, nem adolescentes, né? Não somos mais tão jovens, não somos velhos, anciãos ainda, nós somos a idade madura, onde nós queremos nos colocar, principalmente profissionalmente, porque nós temos aqui aquela ansiedade pela Parnassá principalmente. Nós sabemos que no deserto o que eles tinham era o maná, mas aqui nós precisamos entender que nós vamos ter que buscar, não é? Buscar esse maná na nossa vida diária. Nós vamos precisar merecer, para que Deus, de alguma maneira, com algum instrumento, nos traga, que seja o nosso trabalho, o nosso esforço. Nós vamos falar hoje sobre inveja, mas primeiro eu vou ler o capítulo 16, não é? Da porção de Korach, do livro Bamidbar, do versículo 1 ao 3. E tomou Korach, filho de Itzhar, neto de Kehat, bisneto de Levi, e de Datan e Aviram, filhos de Eliave, e On ben Pelet, os quais eram da tribo de Reuven. E levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia homens de renome. E congregaram-se contra Moshe e contra Aharon, e disseram-lhes: bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno?
Então esse é o capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Eu vou ler sim tudo na íntegra, mas antes eu já vou dizer aqui. Primeiro eu vou fazer a bênção do café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bedvaro. Já vou dizer aqui para vocês. Olha que a gente já consegue perceber na própria leitura do comecinho ali da Parashá, bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos e entre eles se acha o eterno. Aqui a gente já percebe uma reivindicação, não é, de Cora e dos homens que ele incitou para a rebelião, né, para fazer esse levante contra Moshe e Aharon e tudo mais. A gente já percebe aqui uma falácia. Parece que ele está dizendo que todos são merecedores, que não deveria ser Aharon, não é o sacerdote, mas então os outros. Parece que ele está preocupado com o coletivo. Como nós vamos abordar aqui a inveja, já vamos deixar claro aqui que há muita dúvida e nós não vamos ficar nesta dúvida, nós vamos ter a certeza aqui de que ele não estava preocupado coisa nenhuma com o coletivo. Ele estava preocupado era com ele queria era ele ter esse sacerdócio. E nós vamos ver adiante que há uma legitimidade deste pedido, não é? Desta reivindicação, mas nada justifica uma rebelião e muito menos quando isto não é genuíno, não é íntegro da pessoa, não é com o intuito real para todos, porque todos são santos. Opa, eu sou mais santo que os outros. Não é? Eu é que deveria estar ali. Então nós vamos falar no dia de hoje sobre inveja e sobre este buraco, esta areia movediça a qual, não é? Sabe? Então, Korah histórico, a terra os engoliu, não é um castigo de Hashem. A terra os engoliu. Nós vamos falar deste buraco, desta terra, desta areia movediça a qual nós somos engolidos, puxados, mortos ali, né? Que é a nossa inveja, é para onde é que a nossa inveja nos leva. Quando eu digo nossa, é para ficar aquela coisa assim, nós, isso, nós, aquilo, para não falar eu ou você. Mas eu quero que nós não nos enxerguemos nisso. Nós vamos olhar, vamos nos enxergar nas nossas atitudes para nos corrigirmos, mas vamos ficar sempre meio superficiais nisso, para que a gente não se imagine, não se veja como um invejoso, mas corrija isso. Então não somos nós essas pessoas e ao mesmo tempo somos um pouco nós, essas pessoas invejosas que são sugadas pela própria areia movediça, este buraco, esta terra, de se enterrar numa frustração de não ser o outro, de não ter o que o outro teve, de não fazer o que o outro faz. Então vamos começar a ler. Urashi comenta: e tomou Korah, ele se levou para um lado, separando-se da congregação, para reivindicar o sacerdócio. E o que Korah viu para discutir com Moshe, ele invejou a presidência de Elitzafan ben Uziel. Isso está no Tanhuma, a quem Moshe nomeou presidente dos filhos de Kehat por ordem divina. Korah disse: os irmãos de meu pai eram 4, como foi dito, e lá em Shemot capítulo 6, e os filhos de Kehat eram, né, lá onde diz todos, né, Shemot nós sabemos que é traduzido como Êxodo, mas lá Shemot são nomes, e nós vamos ter todas as descendências ali escritas, não é? Então lá em Shemot capítulo 6, e os filhos de Kehat eram pontinhos. Os 2 filhos de Amram, o irmão mais velho, receberam grandeza. Um é o rei e o outro é o sumo sacerdote. Quem é digno de tomar a segunda posição? Não sou eu, que sou filho de Yitzhar, o segundo filho, depois de Amiram? E Moshe, no entanto, nomeou como presidente o filho do irmão mais novo. Vou discutir com ele e anular as suas palavras. O que ele fez? Reuniu 250 líderes do Sinédrio, a maioria da tribo de Ruven, seus vizinhos, que eram Elitsur ben Shedeur e seus amigos, e outros similares, como foi dito, chefes da congregação, chamados à assembleia. Vejam que não era qualquer um do povo, eram os integrantes do Sinédrio, eram grandes homens, eram os homens sábios.
E ele incitou eles mesmo assim, eles se entregaram mesmo assim. E acima foi dito, lá em Bamidbar, né, aqui mesmo no capítulo 1, estes são os convocados da congregação. Vestiu-os com mantos que eram todos tingidos de azul celeste. E então eles vieram e ficaram na frente de Moshe e disseram-lhe, prestem atenção, um manto que é todo azul celeste, precisa de tzitzit ou não? Ele lhe responde, precisa. Começaram a rir dele. É possível? Se quando o manto é de uma cor diferente, um fio azul celeste o isenta, este, que é todo azul celeste, não se isentará da obrigação? Automaticamente sabe que tem um fio azul celeste, não é? Então aqui ele está perguntando, mas se todo o manto é azul celeste, ainda precisa do tzitzit? Com o fio azul celeste? Algumas perguntas devem ser feitas, e aqui é o que nós vamos entender quando eu chamo de Korah histórico, o que aconteceu ali aos olhos aqui, sob a ótica do Rabino Moshe Tamim. Então as perguntas são as seguintes: se a palavra tomou significa que Korah se colocou de lado, como Rashi disse, não é? Separando-se de Moshe, então por que o versículo não diz explicitamente e Korah separou-se de Moshe? Outro ponto a ser entendido é, afinal, Korah tinha um bom argumento, uma vez que, de acordo com a ordem de hierarquia, era ele quem deveria ter sido nomeado, e não quem Moshe nomeou. E sendo assim, o que ele fez de errado? Aqui, antes de continuar, eu quero dizer o seguinte, se nós olharmos por uma legitimidade do pedido de Korah, ele não está fora da realidade, não é? Então nós vamos pensar assim, que quando um poder ele é muito centralizado, há problemas ali, não é? Numa democracia, por exemplo, um poder muito centralizado não dá voz ao povo, mas quando é o contrário, demasiado delegado coisas e ações, não é? Muitas delegações, nós vamos lembrar, eu lembrei pelo menos, de quando nós estamos lá na sala de aula e o professor nos reúne para fazer grupos, né? Vai ter algum ali que é o líder. Vamos fazer de conta que você é o líder, não é? Você é o líder. Você tem conhecimento do assunto, você é estudioso, você vai pesquisar, buscar e tem uma boa liderança. Aí você não quer centralizar tudo para você, afinal de contas todos merecem nota e todos têm que ter esforço para ter aquela nota. O que acontece? Se você, mas os outros não são estudiosos como você, esqueci dessa parte, não são como você, é aqueles que vão na onda, vão nas costas dos outros. Então, se você centralizar o poder demais, fizer tudo sozinho, sendo você o líder, os outros não vão fazer coisa nenhuma, não é? Você vai ter exatamente o resultado que quer quando for lá na frente, né? Na frente lá de todos os outros alunos, apresentar o trabalho, você vai ter aquilo que você queria dizer, não é? Ao mesmo tempo que você vai entregar de mão beijada a sua nota a todos os outros e o seu esforço. E isso eles não mereciam. Eles não mereceram esse esforço, foi você que trabalhou, era você que estudava, não é? Você é que formou todo esse trabalho para apresentar. Então eles vão ter a nota mediante os méritos que são seus. Por outro lado, se você delegar, não é? Você vai falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, sobre aquele outro. Você tem conhecimento, que eles não são estudiosos. Hoje em dia, provavelmente, vão procurar uma IA, né? A IA responde. As pessoas emburreceram, não querem mais responder coisa nenhuma, pelo menos antes de conferir. Então eles vão procurar aqui, colar, copiar qualquer coisa, fazer uns resumos meio sujos, meio podres ali, porque você delegou, não é? Então existe risco na centralização demais e também no delegar demais, porque talvez quando você for apresentar o trabalho, o que eles vão trazer não é exatamente o que você esperava e não é exatamente o que era melhor, porque você é o estudioso, porque você é o líder. Então nós vemos uma legitimidade média,
média, mais ou menos aqui. Não é de não centralizar, mas delegar poderes para pessoas que estejam ali à altura daquela função. Outra coisa é imaginarmos que ele estivesse dizendo, por que tem que ser tudo, você já é o líder, Moshe, agora Aharon nisso, agora, sabe? Como se ele estivesse criticando, demonstrando um ato de nepotismo, né? Puxar os parentes para o seu lado. Só que ele reivindica isso também. Eu que sou o filho e pronto. Então nós vemos aqui, nós começamos a ter no próprio Korah histórico, visivelmente que a ideia dele, que o objetivo dele não é pelo coletivo, é por si mesmo. Parece legítimo, mas não é. Lembro da propaganda Denorex, parece, mas não é. Vamos ir adiante. E mais, qual é o cerne da discussão entre Moshe e o grupo de Korah em relação a 2 pontos? Se um manto que é totalmente azul celeste precisa de tzitzit ou não. Também sobre uma casa cheia de livros, se ela é obrigada a ter uma mezuzá. Sabe a mezuzá que fica nos umbrais, nos portais da casa, do lado de fora, nos cômodos dentro, com exceção do banheiro, todas têm a mezuzá. Pois é evidente que não se tratam apenas de questões alárricas, mas esses exemplos mostram uma discussão filosófica fundamental na visão de mundo. Desculpe, vamos entender isso já. Agora, a principal pergunta que deve ser feita: qual foi o motivo da frustração e do sentimento tão grande de carência que fez, está sendo generoso, de carência, que fez com que Korah, apesar de toda a riqueza e honra que tinha, fizesse algo tão imprudente e sem sabedoria contra Moshe Rabbeinu, o escolhido de Deus? Sabe que nós vamos ler mais adiante aqui, mas eu já vou antecipar que Korah, conforme a tradição, conforme nos é passado, ele foi quem tomou ali os tesouros, os achados, os tesouros de Yosef, não é? Yosef, filho de Jacó. Então ele tinha muitas riquezas, não é? Korah. Como veremos, a essência da discussão em relação à visão de mundo entre Moshe e Korah se encontra no versículo 16, 15, tá? Do mesmo capítulo. Não atentes para a sua oferta, nem um só asno tomei deles, nem fiz mal a algum deles. E explicaremos isso com base na seguinte pergunta: qual é a relação entre a aceitação da oferta do grupo de Korah e o fato de Moshe não ter aceitado nada do povo de Israel? Porque o fato de Moshe não ter recebido nada deles constitui um motivo para não atentes para a sua oferta. Aos pouquinhos ele vai levantando perguntas e respondendo. Então, dentro disso, é um subtítulo: Moshe e Korah. Uma discussão fundamental sobre visão de mundo. No Tratado de Pesachim, 119a, o Talmud declara: 3 tesouros foram escondidos por Yosef em Mitzrayim. Um foi revelado a Korah, outro foi revelado a Antôninus, filho de Asvirus, e um outro foi mantido para os justos no futuro. Assim, Korah, que enriqueceu às custas dos tesouros de Yosef, acumulou no Egito, né, em Mitzrayim. Representa uma pessoa que está sempre procurando formas de tirar vantagem e se aproveitar, na vida. Por isso que a gente diz que Korah tomou, ele queria tomar para si, pessoas que querem tomar para si. Não é? Esse é quem? É uma maneira de já nós conseguirmos enxergar a inveja. É por isso que a Parashá começa com as palavras: e tomou Korah.
porque toda a sua essência era tomar, pegar para si. Ele também via a liderança e o sacerdócio como um meio de ganhar respeito e grandeza. Moshe Rabbeinu, por outro lado, era o exato oposto, pois sempre arriscava sua vida pela coletividade comum, sempre dedicava de si e de seu tempo pelo público. Então, um busca a individualidade, que o individualismo, o materialismo, o egoísmo para si. Não é? E Moshe pensava na coletividade. Nós vemos aqui que a ideia de ser mais rico, às vezes de ter mais títulos, mas aqui o dinheiro manda mais. É por isso diz ali uma visão do mundo, né? Uma visão do mundo. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais, se sentiam mais poderosas, e isso é muito atual. Então, eu, que sou aquele que tenho todo o tesouro, né, de Yosef, também sou filho e tudo mais de fulano, eu é que deveria estar no poder, não é? Eu é que deveria ser o líder. Não quer saber se tem condições de ser ou não, mas aqui nesse momento ele simplesmente quer ser porque ele é o mais rico. Ele é o mais poderoso, ele tem mais. É por isso que ele pede a Deus para não aceitar a oferenda deles, uma vez que todo o propósito deles era tomar para si. Tá? Quando ele diz deles aqui, nós já estamos falando da turminha que ele angariou, né, do Sinédrio, da turminha de 250 homens que Cora convenceu a esse levante, a essa rebelião contra Moshe. Por outro lado, Moshe está falando, jamais tomei algo deles em todos os meus anos de liderança. Não tem muito a ver, mas a gente falou numa outra, mas tem sim. A gente já falou numa outra paraxá, aquela história de você escalar a montanha, sofrer tanto para escalar, chega lá e já tem um que está lá. Não é uma criança que está lá e ela diz, eu nunca precisei escalar e eu já estava aqui. Ele tem este lugar de liderança porque esta liderança, ele já tinha nascido com este propósito. Não é? Este desígnio é diferente daquele que angaria, não é? O Talmud, no tratado de Oraiot, explica do que se trata a liderança no judaísmo. Vou ler novamente porque ficou horrível isso aqui, né? O Talmud, no tratado de Horaiot 10a, explica do que se trata a liderança no judaísmo. O Rabban Gamaliel pensou em colocar Rabi Elazar Risma e Rabi Yohanan ben Gud-Geda em cargos de liderança. Mandou chamá-los, mas eles não vieram, por causa da sua humildade. Não queriam receber posições de liderança. Voltou a chamá-los e eles vieram. Disse-lhes, vocês acham que eu lhes estou dando cargos de poder? Eu lhes estou dando escravidão, como foi dito. Eles falaram, dizendo, se hoje tu te tornares servo deste povo. Quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei dessa briga enlouquecida, porque nós temos que trazer para os nossos dias e para a nossa vida cotidiana. Essa briga ferrenha, enlouquecida pelo poder, dos grandes líderes, né? Presidente, sei lá, ministros, as pessoas do poder de uma nação. Eles envelhecem, eles adoecem, eles são odiados por uns, amados por outros, eles não têm tempo para coisa nenhuma, mas eles querem porque querem esse poder. Eles não têm humildade nenhuma, eles querem porque querem. Às vezes, você vende por conta de um jatinho particular, de um dinheiro bem gordo, de benefícios que a presidência, que aquele lugar, né, de nascer, dá para eles. Não é? Então, o ser humano, e envelhecem e adoecem, o ser humano ele quer ter este poder, não é? E nós vemos que, na verdade, ele está demonstrando aqui, esse poder não é bolinho, este poder não é um lugar calmo, tranquilo, onde você vai só se deleitar com o fato de ser um líder. É um lugar de trabalho árduo, o tempo todo, não é? É um lugar de entrega,
não é? Você tem este tempo, você tem esta saúde, você tem isso. Então, às vezes as pessoas, elas invejam, elas focam em algum lugar muito maior do que deveriam, sei lá, insistem naquilo, vendo a dificuldade, e não é pelo serviço para o coletivo, para a nação, para a comunidade, para a família, é para a escola, é para aquela sociedade, é para si. É um aplauso de si, é uma idolatria, é um egocentrismo enorme. Não interessa quanto que custa. Se eu vou sofrer, se vai ser terrível, vou trabalhar que nem um cavalo, que nem dizem. Eu quero é ter o poder, porque eu quero é ter este título. Quero ver todo mundo reverenciando para mim, a minha pessoa. De acordo com isso, entende-se que o grande erro de Cora está na sua visão em relação aos cargos de poder. Ele pensava que essas posições são dádivas de honra e domínio, porque a avó te diz, não procure honrarias, não é? E não entendia que, pelo contrário, são cargos que exigem daquele que os ocupa doação e sacrifício. Portanto, a pessoa digna de ser nomeada para um cargo público é aquela capaz de dedicar a vida em prol da coletividade, e não aquela que tem como objetivo tirar o máximo proveito da comunidade. Moshe nomeou aquele que era verdadeiramente digno, e Korah não entendeu isso, porque Korah não era essa pessoa. A Parashá começa dizendo tomou, ele era acostumado a tomar as coisas, não é? Não era acostumado a dar. Mandamentos divinos, mérito e não problema. É um subtítulo aqui dentro. Por tudo isso, devemos nos acostumar a amar a prática de dar. Olha aqui. Seja tzedakah, seja dar de si mesmo, seja um conselho bom, seja um ombro amigo, seja um café quente, seja o que for. Nos doarmos, não é? Essa qualidade é fundamental no judaísmo e vital para o cumprimento dos mandamentos da Torá. Vejam, é fundamental no judaísmo, é fundamental em todas as nações, em todas as religiões, sei lá, é fundamental dentro da nossa sociedade, como pessoas, como seres humanos, é fundamental, é vital para o cumprimento dos mandamentos da Torá, que nós saibamos dar, que nós façamos um sacrifício, que nós entendamos. Sabe quando a mãe da gente diz assim, ó, vai pagar com a tua mesada, sei lá, se recebia mesada, como é que é, para você ver o quanto custa, para você saber valorizar, não é? Pois eles exigem sacrifícios e dedicação da pessoa. E se ela não for acostumada a doar, verá os mandamentos como problemas a serem resolvidos, ou como tarefas que precisam ser executadas obrigatoriamente. É quando você olha para o Shabat e, em vez de pensar que é um regozijo, um louvor, um dia de descanso, um dia maravilhoso com a família, você olha dizendo, não posso ligar o celular, não posso isso, não posso aquilo, não deu tempo de fazer uma comida ontem, não tenho aquela plata para esquentar, não tenho um termostato, não sei como fazer. Começa a reclamar. Você vê problemas nos mandamentos. Você fica, eu tenho que colocar o tefilim, tenho que fazer as rezas, eu preciso acender as velas, eu preciso não sei o que. Isso tudo fica um fardo. Isso não é para ser um fardo. Esse, como diz ali, mandamentos divinos, mérito e não problemas. É bom, é copo meio cheio, não meio vazio, não é? Então, esse costume que vem da obrigação e depois o costume, um cotidiano, e aí começa a ser genuíno de doar coisas e também atitudes para as pessoas, faz com que nós entendamos o valor das coisas, não é? Entendamos o sacrifício que é feito, saibamos quanto custa, mas não no sentido financeiro, mas no valor de cada atitude, de cada ação, de cada mandamento da Torá. No entanto, quando a pessoa está acostumada a dar, ela enxerga os mandamentos como um mérito. Olha só, o mérito que eu tenho para fazer isso, pois eles demonstram que ela está entre os escolhidos que receberam a Torá e os mandamentos de Deus. Então, se você está dentro do judaísmo, é um observante, começa a cumprir essas coisas, você entende, você percebe, isso é um mérito, eu sou um escolhido porque eu sou. Esse escolhido aqui não tem nada que ver com esses são e aqueles não são.
tá? Tem a ver com, sim, aqui neste manual de conduta, nessa diretriz que Deus nos deu através de Moshe Rabbeinu. Aqui eu posso agir com os méritos, porque aqui eu vou agir porque eu sou dentre este povo ou seguidor desses mandamentos. Então eles são méritos positivos. É positivo até mesmo aquilo que nos é obrigado a não fazer. Nos é negado a não fazer. É positivo o fato de nós estarmos dentre essas pessoas, tá? Que cumprem os mandamentos, não é? Entre judeu e entre não judeu. Com isso, entenderemos a discussão em relação ao tzitzit e a mezuzá. Cora, que sempre quer tomar e não dar, procura uma forma de se livrar dos mandamentos. Moshe, por outro lado, diz a ele que esse manto ainda precisa de tzitzit. E a casa de mezuzá? A mensagem aqui é que devemos querer cumprir os mandamentos e não procurar maneiras de nos livrar deles, como o rabino da nossa comunidade nos explicou que a Torá não é um cardápio, onde você escolhe se eu faço, se eu não faço, se é difícil, se é fácil. Não é, não é? É o que eu sempre digo aqui, não desce pro play se não souber jogar. Corpo, receber. Alma, dar. É novamente um subtítulo. A partir disso, entenderemos também o castigo de Cora, né? Vamos entender tudo o que ele quis e o que aconteceu com ele. Depois nós vamos falar aqui da inveja propriamente dita nos nossos dias. Não é nos nossos dias de hoje, é nos nossos dias atemporais, é nos nossos dias de ser humano. Assim como a Torá é atemporal, percebam que as atitudes dos seres humanos são atemporais. Algumas coisas se modificam, mas a essência é a mesma. Por isso os acertos são muito parecidos e os erros também. Todos sabem que o homem é composto de corpo e alma e cada um deseja o oposto do outro. Nós vamos entender bem isso, tá? A alma é uma parte de Deus e, portanto, quer estar perto dele e se assemelhar a ele. Assim como ele apenas dá, ele Deus. Mas não recebe da mesma forma, a alma sempre se esforça apenas em dar. O corpo material, por outro lado, vem da terra, onde está embutida a força da gravidade. Assim, o corpo que quer atrair e pegar tudo para si, recebendo o máximo de prazer possível e dando o mínimo necessário. De acordo com isso, entende-se porque Cora e o seu grupo foram punidos, sendo engolidos pela terra que se abriu. Como explicamos, para Cora, tomar era o principal e essa característica vem do corpo, que é influenciado pela terra. Assim, a terra abriu a sua boca e o engoliu com a sua congregação. Aqui nós vamos entender, quando ele diz ali a alma é uma parte de Deus e o corpo vem da terra, vamos entender que isso é uma metáfora. Nós estamos falando de algo que é fluídico, nós estamos falando da centelha, ou seja lá o que for, nós estamos falando da alma, né? A semelhança com Deus, então quer voltar, não é? Ao seu lugar de origem, né? Hashem, dentro de Deus, e o corpo quer as coisas da terra, né? Então a gente morre e volta para a terra. Os elementos semelhantes se atraem. Nesse momento fica parecendo que a alma é divina e o corpo não é. Então esse é um adendo que nós precisamos dar aqui. Tudo é divino. A própria terra é uma criação de Hashem, né? Todas as coisas que existem, as que não existem, as que nós vemos, as que nós não vemos, as que nós entendemos, as que nós não entendemos. O que aqui ele quer dizer é exatamente onde eu queria entrar sobre a inveja, sobre os desejos físicos, as vontades de ter. Essa não vem da nossa parte mais sublime, mais pura, dessa parte da alma que diz respeito ao que está dentro de nós, ou seja, nós estamos com muitas e muitas e muitas vestimentas, já o corpo quer roupas, quer comida, quer sexo, quer poder, quer desejos, sensações
de prazer momentâneas, rápidas. Então para ele o que importava era isso. Quando ele fala no buraco que o sugou na terra, então historicamente a terra engoliu ele e a sua congregação, aqui no nosso entendimento nós vamos colocar uma areia movediça, que nos vai sugando, puxando para baixo com relação a isso que é momentâneo, a esses prazeres que por vezes nós buscamos, achando que ele é o perpétuo que vai ficar. Não tem valor. Quando você quiser saber se uma coisa tem realmente valor, veja o quanto tempo ela dura. Então nós acabamos caindo nesta areia movediça, deste ego, dessa falsa ideia de ter, de tomar do outro. Nós vamos nos afundando, não é? Nós vamos nos afundando. Quando nós falamos da inveja, e essa é uma parte muito importante, talvez seja a que eu mais gostaria de falar aqui, é que às vezes a gente fala assim, mas é uma inveja do bem. Essa é uma ferramenta de linguagem. Chamar a inveja de inveja do bem é uma ferramenta de linguagem, porque a inveja nunca é do bem. Nós podemos mudar essa palavra ou tentar enxergar o fato desta inveja do bem ser quando nós temos vontade de emular alguém, de imitar os passos de alguém, de nos espelharmos em alguém que deu certo, que é sucesso, ou que é bem na sua vida, no seu casamento, ou que é bem na sociedade, ou que tem uma bela de uma parnassá. Nós podemos emular, nós podemos olhar e nos espelhar nos grandes mestres, nos grandes sábios, nas grandes pessoas, em quem não tem título nenhum, tanto faz em alguém que está melhor naquele momento do que nós. Essa é uma ferramenta de linguagem, chamar isto de inveja do bem. Porque a inveja mesmo, ela não é do bem, ela nunca é do bem. Quando nós falamos dessa inveja, que este cora que nós queremos trazer, que se nós aqui, como se fôssemos nós, sente aqui, ele não sente inveja de alguma coisa que ele não possa fazer. Isso é muito importante que nós entendamos. Por exemplo, eu estou com inveja lá do Michael Jackson, né, falecido. Do Michael Jackson, porque ele dançava muito bem, porque ele cantava muito bem, porque ele era muito rico, e porque ele era muito famoso. Eu tenho uma inveja dele, eu queria ser ele. Não! Nós podemos tietar, fazer alguns pecados ali, né? Bater palmas a mais, quase uma idolatria por um ídolo desses tipos que a gente chama de ídolo, não é? Nós podemos, mas invejar o Michael Jackson, invejar o rei, a rainha, sei lá, de um lugar, não está na nossa alçada, não é uma coisa que vem de nós, mas, né? Ou, por exemplo, invejar alguém que é um tenor, e você não canta coisa nenhuma, você não vai invejar esta pessoa, porque você não sabe fazer aquilo. Mas quando nós vemos alguém fazendo coisas, cumprindo tarefas, abrindo comércios, por exemplo, estou dando exemplos bem do dia a dia, casando muito bem, e nós olhamos e pensamos assim, eu poderia ter feito isso. Então aí vem a inveja. Nós temos inveja das pessoas próximas a nós. Inveja daquilo que a gente olha e diz, poxa, por que eu não fiz isso antes? Sabe que eu já tive comércio. Quando eu abri o meu comércio, que eu não tenho mais, nos primeiros meses de trabalho, eu atendi um cliente, nisto, fiquem tranquilos aí os estudantes de La Chonará. É um relato e ninguém sabe o nome de ninguém, nem mesmo ele. Eu abri esse comércio, este futuro cliente, possível cliente, que não virou cliente, ele entrou e disse assim, eu pensei em abrir um negócio como esse, eu pensei isso, eu aquele outro, eu queria ter aberto, tudo no passado. Ele pensou, mas ele não fez. Naquele momento ele me invejou. Ele me invejou cruelmente, eu diria. Por quê? Porque, eu tive essa ideia antes, ele disse. Eu não sei se ele teve ideia antes, mas eu sei que a ideia dele, se ele teve antes ou não, eu não sou telepata, eu não descobri, ele não fez, eu fiz. Não é? Então nós temos inveja do que é próximo de nós, daquilo que nós podemos fazer. Então Cora olhou e disse, por que ele vai ser o líder? Eu posso ser eu sei fazer isso.
Porque o sacerdócio é dele, não meu. Eu sei fazer isso. Então há uma inveja. Pior ainda do que isso, essas invejas, elas costumam acontecer dentro do quê? Das famílias, não é? Irmãos, pai, mãe, tudo mais. Das famílias, das comunidades, das escolas, do bairro, da sociedade, a inveja de quem está próximo de nós. Aquilo que nós olhamos e dizemos, eu posso fazer isso, eu poderia ter feito isso, por que é que não me escolheram? Se eu sei fazer a mesma coisa que aquele. Então é importante nós separarmos isso, entendermos essa inveja. E precisamos não só entender, como corrigir isso em nós. Aqui, quando nós falamos de Cora, ele não queria simplesmente o lugar, ele queria ser o outro. Quando você quer tomar o lugar do outro, aí nós vamos lembrar daquela historinha que eu já contei aqui também, daqueles dois irmãos rabinos, que não eram rabinos ainda, eram crianças, não é? E tinha o mais velho, que era baixinho, e o mais novo, que era bem alto. Então, o mais velho ficou indignado, olhando para aquele novinho, que era muito mais alto, e jogou ele no buraco. Agora, aí dentro do buraco, você fica menor do que eu, como deve ser. Não é? Chega para sua mãe, para o seu avô, não me lembro bem da história, né? E esse avô, essa mãe diz, como é que você faz um negócio desse? Joga seu irmão dentro de um poço, de um buraco? E a criança responde, mas ele é mais novo do que eu. Desculpe, gente, ele é mais novo do que eu, não é possível ele ser mais alto do que eu, agora nós estamos iguais, e a mãe ou o avô, sei lá quem, diz, quando você quiser ficar do tamanho ou maior do que alguém, e você é mais baixinho, você deve se elevar, você deve então usar um banquinho para se elevar e ficar na altura daquele e não rebaixar o outro. Quando nós falamos em Shelah Lerá, nós falamos, foi em Shelah Lerá, porque a gente já está no deserto, né? Então às vezes eu confundo. Nós falamos daquele medo, daquela vontade de dar uma espiadela no futuro, que aconteceu com os espiões. Dar uma olhadinha no futuro, vamos ver como é que é lá. Esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar que nós podemos olhar, assim, a meteorologia, por exemplo, hoje tive que olhar, porque vai chover, dá uma olhadinha ali para amanhã, é uma coisa assim, que não é, mas seriamente, visitar o futuro é um lugar viral, é um lugar doente. Se nós estamos aqui, nós vamos querer estar no futuro, é um lugar perigoso, é um lugar impossível, não é? Estarmos no futuro. Então, não visite o futuro, faça um presente que vale a pena para você saber que o futuro vai ser bom. Isso é a mesma coisa de quando você pensa em ser outro, que era a ideia de Cora. Esse é o Cora que nós queremos olhar aqui, mais do que o histórico. Ele queria ser o outro. Então nós não devemos visitar o futuro, não é? Longínquo, e nós não devemos querer ser o outro. Por quê? Porque as duas coisas são impossíveis. Você não vai ao futuro de maneira voltar idôneamente inteiro. Você nunca vai ser o outro. E isso vai te causar uma frustração, cedo ou tarde. Tenha você dinheiro ou não, seja você um sucesso ou não, esta areia movediça da frustração de você não ser aquela pessoa, que às vezes é muito menos do que você, de você ter posto essa inveja nela, isso vai te sugar, sim, como uma areia movediça. E por que eu preferi areia movediça aqui? Porque é devagarzinho, ela vai te sugando, não é? Até certo ponto, sei lá, de repente só os pés afundaram, você ainda tem chance de chuvar, chance de se entender, chance de se melhorar, chance de olhar que você não é o outro e que cada um tem a sua função, cada um de nós é único, não é? E que você não pode ser. Mas quando você começa a se afundar, porque você quer o que é do outro, porque você quer ser o outro, porque você sabe fazer o que o outro fez, porque você deveria ter sido escolhido no lugar do outro, às vezes é um irmão, uma irmã invejosa, uma coisa horrorosa isso que acontece nas famílias. E aí a pessoa vai se afundando, você olha de fora, parecia que estava tudo a mil maravilhas, uma maravilha, mas na verdade está se afundando.
está se afundando cada vez mais, porque Cora, no processo todo, ele não viu que estava indo para uma areia movediça. Ele não sabia que esta terra ia se abrir e engolir ele e a todos. Ele foi incitando o seu clube do Sinédrio, de outros sábios que não pensaram duas vezes, não é? Por quê? Porque tiveram inveja. A inveja cega os olhos das pessoas, cega. Então, essa é a parte mais importante que eu gostaria de falar sobre a inveja. Nós vamos continuar lendo. Entenda isso. Ela está próxima de você, você está próxima dela, das pessoas às quais nós podemos invejar ou não, tá? E nós não queremos fazer isso. Não dê uma olhada no futuro num lugar perigoso, faça um presente decente. Se você teve uma ideia parecida com aquela ideia, ou se você olha para aquele lugar, daquela pessoa, onde ela está, você gosta daquilo, é capaz de fazer o mesmo, de trabalhar por aquilo, emule a pessoa, não queira arrancá-la do lugar. E se ela for maior do que você, e isso é uma metáfora, não é a estatura da criança, tá? Mas se ela for maior do que você, seja em tamanho de altura, seja em maior mesmo, assim como eram os gigantes, procure se elevar, ficar à sua altura, usar o seu exemplo, não rebaixá-la. Não seja um recalcado, entende, Cora? Não seja um recalcado. Talvez se você tivesse ficado lá com a sua riqueza, aprendido a dar de sedacá, bem gorda, bem graúda, porque você era muito rico, você poderia ganhar até mesmo um cargo ali, alguma coisa, você era um sábio, né? O Cora foi o tipo do sábio burro. Estranho isso, né? E por que burro? Porque a palavra burro em hebraico significa materialismo. Então ele foi um sábio burro. Amor. Contentamento verdadeiro, cuidados com a alma. Vou continuar lendo. Assim se explica o que levou Cora a isso. Deixa eu ver se eu não pulei aqui, ó. Não pulei. Pois, normalmente, quando a pessoa sente tristeza e vazio, ela procura outras maneiras de dar prazer ao seu corpo. Esse prazer, porém, embora lhe dê uma sensação agradável, momentânea, logo abre caminho para sentimentos de angústia e vazio interior novamente. A razão disso é que o sentimento de alegria e contentamento não depende dos cuidados com o corpo, mas dos cuidados com a alma. Aqui, mais um adendo. Quando ele fala em não depende de cuidar, a alegria não depende de cuidados com o corpo, não significa ser desleixado. O que ele quis dizer aqui é que não importa a matéria no momento da alegria, é a sua alma que faz este processo, este serviço, este trabalho. Então, os cuidados com a alma. Nós devemos ter cuidados com a nossa alma, sermos alegres. Aqui na playlist dos 13 aos 60, nós fizemos uma introdução sobre felicidade, onde a gente aborda que a felicidade é algo que tem que estar incrustado dentro de nós. Não é? Nós podemos ficar alegres hoje, tristes amanhã, mas a felicidade precisa ser algo que está muito alicerçado. E esse trabalho vem do nosso interior, não do nosso corpo. Então, quando ele fala não depende de cuidados do corpo, não é ser desleixado, porque nós sabemos que temos que ter saúde, nós sabemos que temos que cuidar desse corpo. Ele quis separar aqui para que a gente entenda. Não diz respeito se você é rico ou não é, se você tem título ou não tem, se você só dá, ou só recebe, ou só toma do outro. Nada disso diz respeito a você ser alegre ou não ser alegre. Isto vem de dentro, não de fora. Isso explica como Cora, que estava sempre ocupado em receber, que é um desejo do corpo, né? Receber. O que nós queremos? Comida, prazeres, coisas momentâneas. Nós pensamos em comida, tem uma pesquisa que foi feita que nós pensamos em comidas umas 600 vezes por dia, mais ou menos. Uma pesquisa bem louca, mas se você parar para pensar, tudo lembra comida. Não sei se é 600, mas é bastante coisas. Então, prazeres, coisas que nos, por exemplo, que nos instiguem assim a mexer com os hormônios, uma dopamina, uma serotonina, uma adrenalina, coisas passageiras, um chocolate, uma cafeína, roupas novas, compulsão em comprar, essas coisas materiais, não é?
Esse é o que o corpo gosta de receber. E não em dar, que é o alimento da alma. Sentiu-se tão vazio e insatisfeito a ponto de chegar a fazer este absurdo, discordar de Moshe. Olha só, quando ele fala aqui que é um desejo do corpo só de receber e não em dar, a gente pense num casal. Pense num casal. A gente tem aquela impressão ou aquela mania, né, aquele costume de dizer o amor, né? Eu amo você, você me ama. E esse é um amor, não é? Vamos pensar num casal. Mas existe aqui o processo químico, existe aqui o processo físico e tudo mais. Quando nós pensamos numa união conjugal, uma união carnal conjugal, nós estamos nos doando, mas nós estamos recebendo. A maioria das vezes o corpo físico quer receber. E eu perguntei para um mestre sim, que eu o considero um mestre vivo, não é? Um grande professor, um grande mestre. Eu perguntei para ele: professor, então o que é para o senhor amor? E ele respondeu o que eu queria realmente que ele respondesse. Inclusive usei isso no dia do aniversário da minha filha. Por quê? Porque eu usei isso, já vou dizer qual é a frase. Porque amor é uma construção, amor é algo muito maior do que simplesmente aquilo que é físico. Eu te amo, tu me ama e não sei o que. Não é? Você seria capaz unicamente de dar, de se doar para alguém a qual você sabe que nada vai receber em troca? A sua condição, a sua capacidade de amar, ela é maior ou menor daquela capacidade de ser amado? Porque melhor é ter uma capacidade de amar. Então ele me respondeu que amor é aquilo que quanto mais você dá, mais cresce. É aquilo que, sabe, quando a gente tira e mais tem. Então amor é isso. Eu gostei dessa parte, porque o desejo do corpo é não em dar, que é o alimento da alma. Então o amor está quando nós conseguimos subjugar, quando nós conseguimos nos elevar, colocar o banquinho e não rebaixar o outro, elevar o nosso físico para que ele sirva a nossa alma, porque a nossa alma, juntamente com o físico, serve a Hashem. Aqui nós conseguimos entender o que é o amor. É aqui que nós sentimos o amor. Nesse nível do nosso corpo, da nossa alma. Assim agiam os verdadeiros líderes espirituais de Israel. Eu quero ver se eu vou ler esta parte aqui. Sim, vou ler porque ele tem duas historinhas. Assim como o objetivo da vida de Moshe era dar e ajudar, como descrito acima, vemos que os grandes sábios de Israel, em todas as gerações, também foram homens de bondade e generosidade. Ele vai falar aqui duas historinhas. Conta-se que muitas vezes a casa do Rabino Brisky não era aquecida no inverno, ele passava frio, né? De modo que ele passava frio. Quando os encarregados pela congregação lhe perguntaram: onde está a lenha que compramos para o Senhor? O rabino respondeu que teve misericórdia dos pobres que lhe pediram e deu a eles a lenha. E ficou lá passando frio. Os encarregados da congregação pensaram em uma solução inteligente e decidiram dar a lenha com a condição de que fosse apenas para a casa do rabino e para mais ninguém. Depois de alguns dias, eles vieram visitar o sábio e novamente notaram que a casa não estava aquecida. O que aconteceu com a lenha? Eles perguntaram para o rabino. Então ele respondeu: está no depósito. Os encarregados ficaram intrigados. Então por que o rabino não aquece a casa? Por que o senhor está passando frio? O rabino sorriu e lhes respondeu: se os pobres não têm nada para aquecer a sua casa, eu também não terei nada para aquecer a minha. Sabe que, eu vou tirar aqui, tá me incomodando. Sabe que é meio distante de nós imaginarmos que exista alguém assim, não é? Ele está passando frio, mas ele, por misericórdia, viu que o pobre lá, uma pessoa que estava precisando, pediu, ele pega e dá para ele e fica passando frio. Não é uma coisa que a gente consiga ver assim no nosso dia a dia. A gente pode ver assim alguém dividindo, mas não tirar de si para o outro, ou simplesmente ter o acesso àquilo, mas não vou me utilizar se você não pode. Eu não vou abrir este chocolate aqui na sua frente se você não tem um chocolate.
não é? E se ele é muito pequeno para nós dois? Então eu nem abro. Nós não vemos esse tipo de coisa. Então ele conta uma história que eu vou falar agora, que eu vou contar agora, que é atual. E nós vamos ver onde é que nós podemos encaixar. Porque o fato de nós não termos hoje um rabino, um sábio ou uma pessoa, né, do nosso conhecimento que tome uma atitude dessa grandiosidade, não significa que as pessoas não tenham hoje em dia atitudes misericordiosas, atitudes sublimes, assim, atitudes honrosas dessa maneira, dignas. Não significa que nós vamos ver. Então existem os Korah, que estão por aí, mas existem os Moshe Rabbeinu que estão por aí também. 2h da madrugada. Essa história é muito boa. Passemos para a segunda história, que aconteceu na atualidade. Havia certo homem que recentemente retornara ao judaísmo. Era um Baal Tshuvah, que a gente chama. Ele voltou, né? Ele não estava aí, ele voltou para o judaísmo. E estava dando os seus primeiros passos no cumprimento da Torá e das mitzvot. Um dia, ele ouviu em certa aula sobre o famoso episódio envolvendo Hillel e a pessoa que tentou irritá-lo, incomodando, importunando com perguntas tolas durante o estressante momento da véspera do Shabat. Essa história aqui, se vocês não conhecem, nós temos no canal, tá? Essa história, acho que é nas histórias que ensino, se eu não me engano. É uma história que dois rapazes, aqui diz um só, a gente nunca sabe como é que é a verdade mesmo. Eles fizeram uma aposta, quem tirava Hillel do eixo, né? Tirava a paciência dele, tirava ele do sério, mas Hillel era muito paciencioso, muito inteligente e nada tirava. Então eles faziam perguntas tolas, ridículas, e ele respondia todas elas com muita paciência. Então esse Baal Tshuvah, que voltou ao judaísmo, ele escutou essa história, né? Que Hillel foi incomodado, importunado com perguntas idiotas na véspera do Shabat. E como Hillel respondeu a todas as perguntas com paciência e não ficou nem um pouco nervoso, o homem, assim como nós quando escutamos a história aqui do anterior, ficamos pensando, não existe gente assim. O homem pensou consigo mesmo: seria interessante verificar se mesmo na nossa geração existem rabinos justos assim, que têm uma atitude tão caridosa e uma paciência de ferro. E lá foi ele testar um contemporâneo. Que tristeza para esse rabino, né? Dito e feito. Preparou uma lista dos números de telefone dos rabinos conhecidos e importantes. E às 2h da manhã, ele ligou para o rabino Mordecai Eliyahu. Posso fazer uma pergunta? É claro, o rabino respondeu. Apenas me diga se a pergunta pode esperar até que eu lave as mãos. Então ele foi lá e lavou as mãos. O homem concordou e depois de pouco tempo a voz do rabino foi ouvida do outro lado da linha. Por favor, pode perguntar. O homem apresentou a sua pergunta. Qual é a bênção sobre maçã do amor? Ai. Imagina se ele faz essa pergunta para Shammai. Shammai manda ele, Shammai manda ele mudar até de religião, né? Shammai diz para ele, vai lá na festa de São João que vai comer maçã do amor e pergunta lá para aquele povo esquisito como é que é a bênção, não é? Pois é, ele perguntou como é que era. Essa maçã do amor é aquela caramelizada, quebra-dente de gente velha. Bom, como é que é a bênção da maçã do amor? E o rabino respondeu pacientemente com uma explicação detalhada, tá? Explicou como era a bênção da maçã do amor. E então acrescentou, e aqui vem a importância. Saiba de uma coisa, não hesite em me contatar para qualquer pergunta que você possa ter. Você pode me ligar a hora que quiser. E a gente, se não continua o texto, fica pensando, por quê? Ele podia simplesmente ter dito, tá bom, tá respondido, não é? Tchau. Não, ele deixou claro, não hesite em me procurar, em me telefonar, em me perguntar a hora que for, quando você tiver um questionamento. Aliás,
Em outra ocasião, o rabino explicou, este mesmo rabino, que viu a necessidade de acrescentar a última frase para aquele homem porque tinha medo de que, futuramente, surgisse uma pergunta realmente importante e urgente no meio da noite ou em algum outro momento em comum e ele hesitasse e deixasse de ligar por medo de estar incomodando ou perturbando. Este é o rabino contemporâneo que nós podemos comparar com aquele rabino lá, o rabino Briski da antiguidade. Por quê? Pensem assim, isso aqui é parecido com a mentira. Quando uma pessoa é muito mentirosa e você sabe que ela é muito mentirosa, e ela vem e te fala alguma coisa séria, urgente e verdadeira. Se você for uma pessoa raivosa, se você for uma pessoa sem paciência, se você não tiver esse entendimento que pode ser que seja sério, você não vai acreditar, mas aquele momento poderia ser sério. Então, as pessoas, nós não devemos mentir, porque talvez alguma hora nós precisemos de ajuda e como nós temos a fama de sermos mentirosos, podemos não ser ajudados. Nós não devemos mentir, mas por outro lado, nós também não devemos ser aquela pessoa que diz agora não posso, essa pergunta é pequena demais, isto não me interessa. Nós precisamos dar atenção, nós precisamos responder, porque um momento ou outro pode ser sério. Então, se nós compararmos o que o Rabino Briski, o que esse de agora, contemporâneo, moderno, e o próprio Hillel fizeram, foi cada um na sua geração a mesma coisa. Então, ninguém deu uma olhadela no futuro, ninguém quis ser o outro, nós emulamos, nós copiamos, nós imitamos aquelas pessoas, não só que deram certo, mas que são pessoas idôneas, não é? Então, a mensagem do dia de hoje, essa parte de inveja, ela é simples na verdade, e ela é incomodativa, ela incomoda um pouco, mas ela é simples. Nós não devemos olhar para esse futuro, abrir muito essa olhadela não pode ser muito grande, não se demore no futuro, porque ele é um lugar impossível e ele é um lugar perigoso. Não queira ser, como isso, não queira ser o outro, porque este é um lugar perigoso, este é um lugar impossível, nós nunca seremos o outro, por conta de que cada um é único. E quando você para pensar sobre Korah, a palavra Korah, que vem de cor, ela tem um shoresh, que é a raiz em hebraico, que diz respeito ao gelo, que diz respeito àquelas pessoas frias. Então, parece que é legítimo o que ele pede, para que ser não tenha um nepotismo, mas ele ia fazer um nepotismo, para que tenha uma delegação maior ali de funções, desde que ele fosse o líder. Então, a grande diferença de Korah e de Moshe é o quê? É o altruísmo e o egoísmo, é o que pensa pela coletividade e aquele que pensa por si só. Eu tenho mais dinheiro, eu tomei isso, eu tomei aquilo, eu tomo de todo mundo, eu quero todo mundo e eu também tenho que ser o líder. E se você eu também quero ser, porque quem é você para ser melhor do que eu? Ele não entendeu isso. Quando que Moshe, humildemente, como nós já vimos, o quanto ele foi humilde até aqui e vai continuar sendo, pensava no coletivo. Não é? Você é uma pessoa que desenha bem, então você vai ficar com o cargo de desenhista. Você é uma pessoa que canta bem, vai ficar com o cargo de cantor. E nós vamos olhar para Korah, vamos olhar para Moshe Rabbeinu, é nosso mestre, e vamos imaginar aqui, e vamos ver aqui, e vamos decidir aqui quem é que nós queremos emular. Essa é a ideia. E onde é que nós não queremos cair? Né? Nessa areia movediça, nessa frustração. Às vezes você vê uma pessoa que aparentemente está muito feliz, não é? Aparentemente, mas você a conhece, por exemplo, e sabe que ela está frustrada porque ela não é você, ou porque ela não é o vizinho, ou porque ela não é aquele irmão, ou porque ela não é aquela mãe, aquela dentro de uma família. Você conhece,
você sabe que essa pessoa é uma pessoa invejosa. Ela quer não só ter o que você tem, ela quer fazer o que você está fazendo, porque ela também se sente capaz, mas ela não quer ir pelos caminhos de te emular e fazer algo, ela quer o seu lugar, ela quer ser você. Aparentemente está feliz, mas a areia movediça, este buraco que a suga, e talvez toda noite esse tipo de pessoa fica muito triste, não é? Quase que numa sensação depressiva. Esta areia movediça já está subindo, ou você já está se atolando nisso. Então não deixemos um buraco, uma terra se abrir e nós cairmos dentro. Não deixemos isso acontecer, não tenhamos nós inveja, não queremos nós só tomar do outro, estar no lugar do outro, sério, eu quero poder. Um monte de pepino, você tem os seus problemas, fique com eles, trate deles, não é? Quanto à legitimidade, nem centralização demais, nem delegação demais é o certo. Moshe estava na conduta do meio. Moshe tinha o judaísmo, um hebreu judeu, não é? Um hebreu com um judaísmo certeiro dentro da sua conduta, da sua função, do seu entendimento que é o caminho do meio. Nem tanto centralizado, nem tão delegado. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi o que eu quis dizer aqui sobre a inveja. A inveja corrói, não seja um invejoso. Às vezes você fica olhando para a vida do outro, ou você fica olhando para o poder que o outro deu para o outro, e não sei o que, ou você quer ser o outro porque o outro é mais alto, mais bonito, mais forte, é mais rico, mais famoso, que agora essa é a moda, mais famoso e tudo mais. Esse tempo, essa energia que você gasta olhando, vivendo a vida do outro, faz com que você esqueça que a sua está lá colocadinha de lado. Talvez, se você olhasse com carinho para a sua própria vida, você ia ver que você tem muito mais, às vezes até do que aquele, que o seu lugar, a sua função, que não era lá como líder, não é? Era em outro lugar, não é? Você vai ver que a sua função, você e a sua função são importantes para o todo onde você estava. Mas você esqueceu, porque você viveu a vida das outras pessoas. Nunca se esqueçam que isto está mais próximo do que longe de nós. Não sejamos nós essas pessoas invejosas. Eu não quero o poder, minha pessoa, não quero o poder, não quero a fama, não quero não sei o que, não sei mais o que, desse, daquele outro, porque é problema. Eu quero cumprir a minha função, eu peço todos os dias para Hashem nas minhas rezas que eu seja útil, Mas útil, não existe ser útil para si mesmo, existe ser útil para todos. Então você começa, se você é útil para você, você vai ser para o todo. E se você for útil para o todo, com certeza você está inteiro e não olha para o lado, não quer o que o outro tem. Por que você quer os problemas do outro? Por que você acha que poder é só festa? Por que você acha que 1 quilo de chocolate vai te dar aquela alegria no momento e não vai ter aquela dor de barriga depois? Porque as pessoas que são invejosas como Cora querem lugares difíceis, na verdade. Por que aquele cliente chega para mim e diz para mim assim: eu pensei nisso antes. Como assim? Ele leu meu pensamento, ele sabe que hora eu pensei. Talvez ele tenha pensado, mas ele invejou aquilo que ele poderia ter feito, mas que naquele momento quem fez fui eu, não ele. E ele nunca fez alguma coisa parecida, ele simplesmente se frustrou, caiu naquele buraco da areia movediça, foi engolido. Pois é, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, que vocês compartilhem, principalmente esse compartilhamento. Deixa eu explicar uma coisa aqui, esse compartilhamento, ele diz respeito para quê? Para que nós compartilhemos os vídeos que nos interessam e que o assunto nos interessa, como as parashiote, para aquelas pessoas as quais nós convivemos, as quais nós sabemos que são invejosas, as quais nós sabemos que sofrem sobre a inveja dos outros, as quais nós sabemos que vai haver uma semente ali, um fruto ali. É para essas pessoas que nós devemos compartilhar, e elas são próximas. Assim como a inveja é algo que vem dos próximos, essa generosidade nossa para com os outros também são aos próximos. São com os próximos que nós queremos compartilhar essas palavras e todos estarmos
no mesmo foco, no mesmo degrau, com o mesmo objetivo, cada um na sua função. Então curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder as notificações e tenham todos um maravilhoso dia. Eu vou ler hoje o Salmo 114. Eu vou ler o Salmo 114 porque ele é curto e o vídeo se estendeu. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó de um ambiente de língua estranha sua, tornou-se Yehudá seu sagrado povo, Israel seu domínio. Viu-os o mar e fugiu, retrocedeu seu fluxo o Jordão. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros os outeiros. O que te pôs em fuga, ó mar? E o que te fez retroceder, ó Jordão? Porque como cabritos saltastes, ó montes, e vós como cordeiros, ó outeiros. Diante da presença do Eterno eu tremi, diz a terra, diante da presença do Deus de Jacó, que converte o rochedo no lago e o penhasco numa fonte. Shalom, Boker Tov, Saharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, a todos nós.